Oi gurias, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar sobre o parto da Patrícia. Oi, meu nome é Patrícia, Meu nome é Ricardo. esse daqui é o Vicente e a gente vai contar um pouquinho da nossa história para vocês. Eu tive uma gestação muito tranquila, não tive nenhum enjoo, fiz exercícios até o final da gravidez e meus exames sempre deram 100%. Até que, com 32 semanas, eu comecei a sentir algumas dores estranhas e o Dr. Diego me avaliou e viu que eu já estava com dilatação. A partir daí, eu tive que iniciar repouso para evitar um parto prematuro. Mas, no fundo, eu já estava me preparando psicologicamente para isso. Então, a Patrícia, ela já desde cedo já teve algumas contrações e ela queria viajar e eu fiz um examezinho e ela tava com 2 centímetros de dilatação com 33 semanas e eu tive que proibir ela de viajar por risco de parto prematuro. Só que não confirmou o trabalho de parto prematuro, foi um alarme falso. E com o auxílio de algum remédio ela conseguiu segurar, não teve mais contrações nenhuma vez, perdeu a viagem, mas ficou bem. E o medo de começar a ter um neném prematuro virou o medo de ter que induzir o parto, porque o neném ia passar de 40 semanas, né? Ia chegar a 41 semanas. As semanas foram passando e cadê o Vicente? Nem sinal do Vicente nascer. Já estava ficando muito agoniada. Não foi o caso. Mais ou menos com 39 semanas, 39 semanas e 4 dias, ela começou a sentir os sinais. Perda de tampão, começou a ter algumas contrações, começou a ficar inquieta, aquela coisa que a mulher, quando vai começar a ter o trabalho de parto, ela começa a sentir algumas coisas que ela não sabe, às vezes, nem explicar o que é. E me ligou porque estava com contrações e estava estranho. Mas não era aquela, disse, não, mas não é aquela contração horrível, aquela coisa. Eu falei, quer saber, Paty, vamos avaliar, tá? É melhor vai avaliar. Ela tava, acho que era no horário que eu não estava no consultório, ela foi no plantão e já me ligou, Diego, tô com 5 centímetros. Nossa senhora, já tá 5 sem sentir nada. Então essa vai ganhar praticamente sem dor, né? Até que, com 39 semanas e 4 dias, eu perdi o tampão. E mesmo sabendo que depois da perda do tampão pode demorar para entrar em trabalho de parto, eu tinha certeza que ele nasceria naquele dia. Depois eu tive um leve sangramento e comecei a ter as contrações ritmadas, que até então estavam super suportáveis. Depois da orientação do Dr. Diego, fomos até a maternidade para fazer uma avaliação e, para nossa surpresa, eu já estava com 5 centímetros de dilatação. Então, estava muito perto do Vicente nascer. Aí fui para o hospital e o trabalho de parto evoluiu bem, até ela estar ali com uns 8 centímetros quando estourou a bolsa. Estourou a bolsa e aí veio uma notícia que a gente não estava esperando, porque até então estava tudo bem. O neném tinha eliminado o mecônio dentro da barriga, né? O mecônio é o cocôzinho do neném. E quando isso acontece, não é um motivo de fazer cesárea, tá? Não faz cesárea quando tem mecônio. Mas o neném, ele tem um pouco mais de risco no trabalho de parto, né? Ele tem um risco maior de entrar em sofrimento fetal. Então, é um trabalho de parto que a gente tem que ficar cuidando mais frequente dos batimentos do neném, a gente tem que ficar mais de olho na mamãe e não dá para ficar alongar demais o trabalho de parto também. Como o trabalho de parto dela estava indo rápido, foi um problema a menos pra gente, né? Porque já estava indo bem o trabalho de parto. Do nada, aquelas contrações suportáveis ficaram insuportáveis. Foi aí que eu pedi a analgesia, para voltar a me concentrar e poder curtir um pouquinho o trabalho de parto. Fomos até a sala de parto e eu já estava com 10 centímetros de dilatação. Então, iniciamos a fase expulsiva, nem sei quanto tempo a gente ficou nessa fase, até que ele nasceu. E foi um momento muito mágico, parecia que todo mundo daquela sala estava conectado na mesma energia que a minha. Foi muito legal. A gente fez a analgesia de parto, continuou monitorando e aí no final
ela acabou tendo o parto normal. O parto foi maravilhoso, o mecônio não atrapalhou, o neném nasceu muito feliz, lépido de fazer. Então não tivemos este tipo de problema. Mas aí é que a obstetrícia mostra pra gente que é imprevisível, né? Depois da saída da placenta, eu comecei a sangrar muito, e fiquei muito fraca, e a partir daí eu não lembro de mais nada. Meu marido pode nos ajudar com a visão dele. Até agora, o parto dela foi um parto lindo, que se ela tivesse optado por ter um trabalho de parto fora de hospital, que eu sou contra, mas existem pessoas que fazem, ela estaria dentro do grupo de mulheres que pode fazer um parto domiciliar, por exemplo. E aí é que a gente vê como um parto domiciliar pode se transformar num pesadelo domiciliar com risco de vida para a mãe e para o bebê. A Patrícia começou a ter um sangramento muito forte, muito acima do esperado, e que não parou nem com os remédios que eu fui fazendo para ela. Então na hora já entrou com ocitocina em dose alta, com Transamin, com misoprostol, com metergina. A gente fez tudo que tinha no hospital para dar para ela. Mesmo assim, ela chegou a perder em torno de 2 litros de sangue, e veio anestesista, enfermagem, todo mundo para ajudar, colocamos um monte de acesso venoso. Ela chegou a ter um desmaio por anemia, e tudo isso o papai Cado carregando o bebê, olhando com os olhos regalados assim, o que está acontecendo aqui? Que nessa hora de emergência, né, a gente tem que fazer, e não dá muito tempo de ficar explicando o que está acontecendo. Primeiro a gente resolve, depois a gente explica. A minha parte eu acho que começa um pouco antes, a partir do momento que eu cortei o cordão umbilical. Nesse momento, eu saí do lado dela e fui dar atenção máxima e exclusiva para o Vicente, junto à pediatra, que estava na sala e já começou os procedimentos que ela tinha que fazer nele. Fiquei só dando atenção ali, conversando com ela, perguntando, ela me explicando e tal. Até aí tudo bem. Em certo momento eu olhei para a Patrícia e vi ela desacordada. Opa, pareceu algo estranho. Mas como nós somos pais de primeira viagem, achei que até aí tudo normal. Poderia ser alguma coisa de anestesia, enfim. Dado mais algum momento, eu percebi uma movimentação na sala, enfermeiros, médico e tal. E eu... estranho, mas tudo bem. Quando eu olhei para baixo e vi muito sangue, eu comecei a me ligar. Opa, realmente tem alguma coisa estranha. Mas continuei firme, com meu filho no colo, e acompanhando o que ocorria na sala. Depois de tudo mais calmo, o Dr. Diego me chamou da onde ele estava e perguntou para mim: tá tudo bem aí? Eu falei sim. E ele: que bom, porque em muitos outros casos eu já teria que ter pedido para o pai sair da sala. Eu olhei para ele e lembro como se fosse ontem. Falei exatamente assim: Dr. Diego, minha responsabilidade está aqui nos meus braços. Quero o Vicente no meu colo. Aí eu confio em você, querendo dizer o que para ele, que estava confiando no trabalho dele, tinha certeza que ele ia fazer o melhor. Conseguimos segurar a Patrícia, consegui fazer parar de sangrar. A outra opção depois disso, se não tivesse dado certo, eu ia ter que abrir a barriga dela e dar pontos no útero. E caso não passasse mesmo com os pontos no útero, a gente tem que tirar o útero. E se não dá certo, ou se o médico não toma as medidas adequadas na hora, como por exemplo, se a mulher está em casa e tu não tem essas medicações, tu não tem como fazer uma cirurgia de emergência, a paciente pode morrer por hemorragia pós-parto. É a causa mais comum de óbitos de mães em países onde não tem uma infraestrutura boa de pré-natal, ou então quando a mulher vai ter parto em casa, a causa mais comum de morte vai ser justamente a hemorragia pós-parto. Por isso, é muito importante saber o profissional que se escolhe para um momento tão especial e, apesar de parecer normal, natural, tão delicado. Graças a Deus, soubemos escolher muito bem o Dr. Diego, que é um excelente profissional, competente, calmo, sereno, sério,
soube nos passar todas as instruções que a gente precisava e nos deixou muito calmo numa hora dessa que parecia tudo estar normal, mas ele sabia a complicação que ele estava enfrentando. Mas, com a seriedade dele, tudo passou muito bem. A Patrícia ficou bem, não teve maiores sintomas, ela estava com bastante ferro ainda no corpo, então ela acabou não ficando com sintomas de anemia, apesar de que a anemia dela começou a afetar um pouco o rim, e aí eu tive que fazer transfusão de sangue nela, e ela precisou ficar um dia a mais no hospital do que o de costume, ficou 3 dias internada. Minha recuperação foi muito tranquila, tive que fazer transfusão de sangue, mas depois disso me recuperei super rápido e hoje já estamos aqui com quase 30 dias de vida e tudo correu muito bem. Hoje ela está super bem, né? O sangramento já logo em seguida já reduziu e já parou. E ela conseguiu se recuperar muito rapidamente e já está tudo às mil maravilhas. Para finalizar, eu sempre quis ter parto normal, sempre tive curiosidade em saber como era a natureza agindo num momento tão especial das nossas vidas. E a natureza é tão inteligente que ela já me fez esquecer todas as dores do trabalho de parto e toda essa complicação. E só restou as boas memórias na minha cabeça. Com certeza daqui a alguns anos voltaremos para contar nossa segunda experiência. Dr. Diego, mais uma vez, obrigada por tudo, por ser um excelente profissional e, além de tudo, um ser humano incrível e por sempre ter nos tratado com muita atenção e muito carinho. Viram como a gente não pode fazer parto em casa? Fiquem alertas, evitem parto domiciliar, não abra mão da sua segurança e da segurança do seu bebê e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.